Olá, meus irmãos, boa tarde, bênçãos de Deus e de Jesus a todos. Hoje nós vamos falar sobre relações de além-túmulo. Para cada pessoa que morre, fica na nossa alma a sensação de vazio. Temos sempre a certeza de que uma parte da nossa vida cessou. Mas é exatamente o contrário. Vamos imaginar as coisas a partir da visão do espírito. Um espírito desencarna, de imediato ele não tem noção do que está acontecendo. Ele precisa de um certo tempo para que os laços fluídicos se desprendam do corpo. Aí, então, ele começa a perceber a presença de outros espíritos que ocuparam lugares importantes em sua vida humana, terrena. Então, é comum ver o pai, a mãe, um irmão, um primo, um amigo, enfim, espíritos afins. Mas isso não significa uma regra geral. Sempre precisamos pensar no grau de evolução do espírito. Tem uma passagem interessante, uma história interessante, de que alguém sempre diz assim: mas ele está com Deus, ele está no céu, era uma pessoa tão boa. Como se todos fossem realmente bons. Nós não sabemos a necessidade daquele espírito. Não sabemos quanto tempo ele terá que permanecer no plano espiritual sem consciência plena do seu estado. Agora, é claro, meus irmãos, quando alguém vive na Terra fazendo o bem, desejando o bem, trabalhando para ajudar os semelhantes, com certeza esse espírito subiu alguns degrauzinhos, ou pelo menos um degrau, na sua escala evolutiva, o que dará a esse espírito um discernimento mais rápido da situação de desencarnado. Então aí ele poderá, em menos tempo, se desliga do corpo físico que já não tem mais vida e começa a ligar-se através do pensamento, através de laços fluídicos, àqueles que lhe eram caros ou que lhe são caros, que desencarnaram antes dele. Podem ser pais, irmãos, parentes, amigos. Podem, inclusive, ser espíritos encarnados. Olha que coisa interessante. Espíritos encarnados que durante a vida física aquele espírito não teve contato, mas como espírito se comunicava com aquele outro. Agora, existe uma grande parte de espíritos que se dedicam a uma vida sem sentido. Não raro se dedicam a prejudicar o próximo, a caluniar, a roubar, matar, a inventar.
esses espíritos, ao desencarnarem, se tiverem vivido assim e se ainda tiverem mantido a ideia de prepotência, de orgulho, de coração endurecido, imediatamente serão atraídos por outros espíritos iguais a ele. Espíritos que ficarão felizes em arrebatá-lo, levá-lo consigo para dominar, para fazer dele um joguete. Então, tudo depende, tudo está ligado à nossa vontade de vivermos para o bem, de fazermos com que nossas vidas tenham sentido para ajudar o próximo. Ajudar o próximo no seu crescimento espiritual. Não estou me referindo à caridade convencional, embora ela tenha também uma importância extraordinária. Bem, como esses espíritos conversam? Sabemos que a fala, a nossa voz, é algo material. Os espíritos não têm voz. Não precisam da voz para se comunicarem. Eles se utilizam do fluido universal, projetam seus pensamentos e, entre seus iguais, esses pensamentos são correspondidos. E essa é a forma de comunicação. Agora, claro, meus irmãos, existem espíritos que precisam ouvir a voz. Então, aquele que está mais adiantado se utiliza do fluido e aquele que ouve recebe como uma voz igual à nossa quando nos comunicamos. Porque ele é o estágio vibratório natural daquele ser. Entre os espíritos dedicados ao mal viver, a voz existe normalmente. Porque eles também não têm consciência de que podem usar o fluido universal. E projetam seus pensamentos de forma intensa, forte, muito forte. E a própria voz, como se fosse humana, continuará existindo para aqueles que dependem, que são joguetes de outros. Então, como é que um espírito necessitado vai ouvir a voz de um espírito iluminado que deseja retirá-lo do sofrimento? Via de regra, ele não ouve, porque não existe a voz. Mas o espírito socorrista se utiliza de meios que ele conhece, que ele desenvolveu, para projetar seu pensamento no mental do espírito que será socorrido. E o espírito recebe como uma voz. Vou fazer uma comparação. Na casa espírita, aparecem pessoas que dizem assim: eu ouço o espírito falar comigo. A primeira coisa que eu pergunto: você ouve na orelha, no ouvido, ou você ouve na cabeça, no cérebro? 99% diz que ouvem no cérebro. É como se uma voz interna conversasse com eles. É disso que estamos falando. Os espíritos conseguem se comunicar conosco quando querem nos transmitir uma fala, se utilizando do fluido universal. Então vejam, meus irmãos, é muito bonito esse processo. Tão bonito que nos permite, enquanto encarnados,
entrarmos em sintonia com os desencarnados, recebermos intuições na forma de pensamentos, recebermos palavras na forma de audição, recebermos imagens na forma de vidência. Voltando ao princípio, quando falamos relações de além-túmulo, deveríamos aumentar esse título e dizer assim, acrescentar nesse título, relações de além-túmulo com o plano físico. Porque nós estamos 24 horas por dia nos relacionando com aquilo que chamamos de mundo espiritual. Era isso, meus irmãos, que tínhamos para hoje. Muita paz, até a próxima semana.